O pecado sempre foi uma barreira que separa o ser humano de Deus. Mas, quais são os principais motivos que esta barreira causa? Por que o pecado causa separação entre nós e Deus? Porque o pecado não pode viver em nós, nós no pecado, em harmonia com Deus. Porque o pecado, sabe, você pode dizer o pecado é tão gostoso, é tão bom pecar, é tão divertido, a carne gosta tanto, é tão maravilhoso, né? Quem vive a vida de qualquer jeito pode ter até essa sensação. E aí vem a pergunta, por que não pode pecar? E o que é pecado em si? Em si, de fato, o que é pecado? Porque coisa mais fácil é falar, isso é pecado, aquilo é pecado, mas, biblicamente, o que é que vem a ser pecado? Chega. Pecado é uma frase só. Transgressão da lei de Deus. Deus fez a lei porque ela representa Deus e o pecado é o contrário a essa lei, ou seja, contrário a quem é Deus. E aquele que está em pecado é como se estivesse em trevas. A treva é uma escuridão onde você não consegue ver nada. E as trevas e as luzes e a luz, elas não se misturam. Então, quando a gente está em trevas, ou seja, em pecado, a gente não consegue ver a luz. Porque a gente não tem acesso a isso. A palavra do Senhor nos mostra a luz que é Deus. Então, o que é que faz com o pecado? Dissipa. Dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Limpa aquelas trevas. Manda as trevas embora. E aí é uma decisão de obedecer ou não. Então, o pecado é transgressão. Não tem para onde correr. E por que nos afasta de Deus? Porque é contrário. É contrário a Deus. É como eu acabei de explicar. Trevas, né, não se mistura com a luz. Então o pecado não se mistura com Deus. Perfeitamente. Por isso que nos afasta dele. Louvado seja Deus. Então está aqui, irmãos queridos, ouvintes da Rádio Jornal, neste programa maravilhoso, A Verdade Presente. O pecado é um problema muito sério. E apesar de o pecado ser um problema muito sério, a gente percebe que o fundamento do pecado é fazer com que você se afaste do seu Pai Celestial. É fazer com que você se afaste de ter prazer, de se agradar no que é do Espírito, sabe? E às vezes a gente chega numa situação tão deplorável, tão desprezível, e o pecado é tão miserável que Satanás utiliza do pecado para matar cada um de nós gradativamente, através de pensamentos negativos, sabe? Tem gente que diz assim, eu estou muito chateado porque eu reconheço que eu fiz uma coisa muito errada. Já que eu não presto para nada, então eu vou me acabar na cachaça. E aí, muitos, por conta de alguma coisa que aconteceu, se a vida está ruim, ele busca estragar mais ainda. Outro diz assim, olha, rapaz, tudo que eu faço não presta. E começa a lembrar de palavras que causaram traumas. Palavras da infância, da juventude, da sua adolescência, onde o pai diz, você não serve para nada, você nunca será ninguém na vida. E aí, tem uns que por falta da presença do pai, ou até mesmo por falta da atenção da mãe, começa a se envolver com drogas, inclusive drogas ilícitas. E muitas das vezes torna-se um usuário do crack, da heroína, da própria maconha. Muitos começam a se definhar. E aí, os espíritos maus aproveitam esse cenário que o ser humano está bastante fragilizado para aprisionar mesmo, para acorrentá-lo mesmo, a fazer com que a sua imagem fique tão rebaixada que fique distante da imagem e semelhança qual o Criador fez. Sabe? Tudo que envolve o pecado tem a finalidade de não somente nos afastar, mas de nos matar. Destruir tanto
fisicamente como interiormente, tanto psicologicamente como espiritualmente. E na sociedade que nós estamos vivendo, é apontado diversas vezes o que é erro, o que é ilegal, o que é crime. Mas nunca fala o que é pecado. Até mesmo para muitos na sociedade que não acreditam nem em Deus, falam que pecado não existe. Porém, as Sagradas Escrituras ensinam que o pecado é algo que tem a ver com Deus. Mas o pecado não diz respeito somente a atitudes com relação ao ser humano para com Deus. Mas a palavra de Deus também ensina que existem pecados que têm a ver entre atitudes do ser humano para com o ser humano. E isso a gente vai ver daqui a pouco no decorrer da lição da escola sabatina, pois irei chamar mais uma música, onde tem um tema pedaços. E é uma música que fala, sabe, fala sobre algo importante, que é a questão da situação do pecado. Olha, você que se sente mal, você que se sente miserável, você que se sente indigno de receber inclusive o perdão de Deus, o perdão de Cristo Jesus, indigno de desfrutar do amor de Deus, você que inclusive saiu da igreja, você que cantava, você que pregava, você que voltou para a mesa de bar, ou você que nem bebia e começou a beber, essa palavra agora, essa fala é para você. O seu caminho, aonde você deve estar, não é na mesa de bar, não é em lugares da prostituição, não é em lugares aonde voa a corrupção, a degradação do ser humano. Não. Você caiu? Ok, você caiu. Pecou? Ok, você pecou. E daí? E daí? Volte-se para o Senhor, homem. Levante-se, pois a mão de Jesus continua estendida para receber a sua. Levante a sua mão para Jesus. Independente de onde você esteja, independente do que você esteja praticando, independente de como você se veja, por mais que você se veja entre os piores dos pecadores, volte-se para Jesus, porque Jesus está de braços abertos, esperando por você. Fala que é feliz, sabe? Aquele que reconhece que é pecador. E por quê? É feliz aquele que reconhece que é pecador. Porque quem reconhece que é pecador, se dá o primeiro passo de se abrir para o Salvador Jesus Cristo. Há uma grande necessidade de todos nós. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus não foi enviado para condenar o mundo. Sabe? O mundo, por conta do pecado, já recebeu o decreto de condenação. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele manifesta o seu amor para com todos nós, todos, absolutamente todos, pois todos pecaram e necessitam da graça, necessitam do amor, necessitam da salvação de Deus que é dada por meio de Jesus. E aqui vem agora o porquê é importante reconhecer que você é um pecador. Porque a partir do momento que você reconhece, você não busca meramente ou unicamente se conformar com a vida pecaminosa. Você busca aquele que tem poder de lhe corrigir. Aquele que tem poder de lhe dar força para vencer as tentações e vencer o pecado. Pois Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar legalidade, para a gente continuar a transgredir a lei de Deus. Assim como bem falou a nossa irmã querida Sherina Carmen Tavares, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Jesus não morreu para nos conceder a legalidade de transgredi-la, mas de nos salvar da condenação, para que por meio dos méritos dele e por meio do exemplo dele de obediência, a gente possa viver uma vida como uma nova criatura, seguindo os passos do nosso amado, maravilhoso e autossuficiente Jesus.